Boa noite, meu nome é Sérgio. Eu vou explicar a parte desse gráfico, dessa tabela, que no caso aqui seria o significado logo das siglas, que é K, que seria o capital, L, o trabalho, Q, a quantidade produzida, aí o produto médio por trabalho, que seria a quantidade dividido por trabalho, que daria mais ou menos a eficiência do trabalho, a eficiência da produção. Aí o produto marginal do trabalho, que é essa variação da quantidade pela variação do capital, que vai dar exatamente esse aumento de produção. No caso, no aumento da produção, essa margem, esse último aumento, vamos dizer, o último trabalhador, trabalho adicionado, quantas quantidades produzidas vai aumentar. Aí R, que seria o aluguel do capital, o salário dos trabalhadores contratados. Aí tem o custo fixo, que é o custo que, independente da produção, é o mesmo. Aí tem o custo variável. O custo variável é esse que vai aumentando de acordo com a produção. E quanto maior produzido, mais ele aumenta, com mais velocidade. Aí tem o custo fixo médio, que é a média desse custo fixo, que no caso é o custo fixo dividido, exatamente esse valor do custo fixo, dividido pela quantidade produzida. Que no caso, já que o custo fixo não muda, vai ser dividido pela quantidade produzida. Quanto mais produzir, menor vai ser o custo fixo médio, que é o custo fixo para cada unidade. Aí tem o custo variável médio, que é o valor dos custos variáveis, da multiplicação dos dois, dividido pela quantidade, que vai dar o valor variável que teve para a produção daquela última quantidade. Na verdade, nas quantidades em gerais, mas após esse aumento, que vai aumentando o custo variável, e aqui o custo marginal, que no caso seria essa diferença. A diferença do custo variável pela diferença de quantidade, que seria no caso o aumento que vai ter no custo variável para a produção da última unidade produzida, ou das últimas. Aí aqui tem a explicação dos valores, de como se comporta. Aqui deu uma simulação como se o capital fosse o mesmo, o trabalho fosse aumentando. Do 1 ao 10 aqui, aí a quantidade produzida, aí foi amostrando que aqui, como a quantidade de trabalho, aqui, a produção do trabalhador foi 100 aqui deu exatamente 100 a quantidade total. Como aumentou 110, aí subiu aqui para 220, que no caso vai acrescentando a produção de cada trabalhador para esse lado. Aí aqui tem o marginal, no caso esse aqui é o médio, no caso seria a média, vamos dizer. Cada trabalhador aqui está produzindo, nesse segundo trabalhador, está produzindo uma média de 110 unidades. Mas o último trabalhador teve um aumento de 120 na entrada dele, já que saiu de 100 para 220. No caso aqui também aumentou 140, o que subiu a média. Aí chegou no terceiro trabalhador, a quantidade foi sendo menor do que a média, o que foi diminuindo a média. Aí, só que a quantidade cai bem mais do que a média, já que a média se baseia no valor total. Aí aqui tem o valor do capital e o salário, que manteve-se o mesmo. O custo fixo, que na simulação foi 1000 unidades monetárias, que independente de qual unidade seja, e ele não varia. E o custo variável. O custo variável aqui foi de um custo médio de R$100, visto que a cada unidade de trabalho produzida aumentou 100 no custo variável, que no caso seria o salário dos trabalhadores que foram pagos para aumentar o trabalho. O custo fixo médio, que foi dependente da produção, no caso aqui como era 1000, dividido por 100, que foi a quantidade produzida, deu 10 o valor. E assim foi aumentando aqui, foi fazendo na conta. E aqui o custo variável, aqui é a conta do quanto aumentou por cada unidade produzida, o custo da unidade individual, que foi mudando. Isso tirando o custo fixo. Aí aqui teve o custo marginal, que é exatamente os dois aumentos. O valor de cada unidade do custo fixo, mais o custo variável, quanto custou a última unidade produzida. Aí aqui tem um gráfico, que é o gráfico que tem as curvas do custo marginal e do custo variável médio, pela quantidade, que seria a reta X, seria a quantidade, e a Y seria os dois, dependendo da curva que a gente está levando em consideração. Aí aqui o custo médio começa aqui em uma unidade produzida, uma quantidade, que sai um custo de 100, e no caso seria a junção aí
o custo variável seria o salário dos trabalhadores, que levou em consideração, já que foi aumentando só de 100, que seria o salário de cada trabalhador, que é a unidade de trabalho. Aí, com o segundo trabalhador aqui, aumentou 120 unidades, aí aqui começou o custo marginal também. Aí, no caso, o custo marginal desse trabalhador está menor do que o custo médio, já que ele produziu mais do que o primeiro, aumentou mais a produção. Aqui sucessivamente, até o ponto que ele começou a produzir menos, aí o seu custo aumentou. Aí, como ele começou produzindo mais, seu custo era menor. Aí a reta do custo marginal, do custo médio, começou inicialmente um pouco decrescente por causa disso, até o ponto que as duas linhas se cortaram. A linha do custo médio, do custo marginal, aumentou a ponto de cortar a linha do custo variável médio. Aí, a partir desse ponto, como cada custo marginal, cada aumento de produção estava dando um custo maior para a produção, foi elevando aos poucos a linha do custo variável, já que o custo marginal faz parte do custo variável. Só que como o custo médio é desde as primeiras unidades, ele vai subindo bem mais lentamente do que o custo marginal, que teve esse pico aqui. Boa noite, meu nome é Rafael, aluno do PU da Econômica de Contabilidade. E vou explicar um pouquinho sobre o gráfico aqui do produto médio do trabalho e o produto marginal do trabalho. Aí aqui o gráfico, a reta Y é da quantidade produzida e a quantidade X é da quantidade de trabalho. Aqui, sobre o gráfico falando sobre o produto marginal do trabalho, ele começa aqui, tem um pico e logo após tem uma queda muito acentuada até chegar no seu pico de trabalho. Enquanto o gráfico do produto médio do trabalho, ele tem uma subida um pouco menor do produto marginal, mas tem um leve declínio em relação à outra reta. Está aqui falando sobre o outro gráfico, o segundo, que é sobre o eixo Y, que tem o custo variável e o custo fixo, e aqui no eixo X, que tem a questão da quantidade produzida. O custo fixo costuma se manter estável, normalmente o valor do aluguel, por exemplo, que independente da produção, quantidade de trabalhadores ou diversos fatores, ele sempre continua o mesmo. Já a questão do custo variável, ele costuma subir de acordo com o número de trabalhadores ou senão o preço do insumo. Quanto mais você produz, mais você costuma gastar. E conforme o número de produção vai subindo, você vai chegando até o ponto que ele bater o custo fixo, que é mais ou menos o valor aqui de 655. E ilustrando também um pouco sobre a curva de oferta, utilizando esse mesmo gráfico como ilustração, a curva de oferta ela vai ser inicialmente crescente até o momento que vale a pena para o produtor aumentar a produção e tende a se estabilizar quando o custo marginal do aumento da produção for igual ao valor que pode ser cobrado pelo produto. Aqui, por exemplo, é o valor cobrado pelo produto e aqui é o custo marginal do produto. Então, quando esse custo marginal você for subir na produção e esse custo marginal for o mesmo valor do valor cobrado pelo produto, já não se vale mais a pena você produzir mais aquele produto, porque você simplesmente iria operar no prejuízo. Então, aqui também seria o limite da questão da quantidade produzida, o custo marginal do produto. E só para finalizar, aqui está algumas referências que a gente usou para estudar os gráficos e poder fazer esse assunto. Tem um livro de microeconomia, de Gregory, Marquinhos, alguma coisa assim, que é de 2010. Tem um outro livro também, que é de Macroeconomia, Teoria das Aplicações, que é de Hall. E outro de Microeconomia também, que é de uma abordagem moderna, que é de Jengler e Red, de 2015. E essa é a finalização do nosso vídeo sobre a questão da curva da oferta e as tabelas sobre
os gráficos sobre a tabela que a gente apresentou inicialmente, do trabalho e de economia.